Fala galera, Silas Fernandes aqui falando em mais um episódio do Despluga Podcast. Vem chegando, curta, comente, compartilhe, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, não custa nada você ir lá e se inscrever no canal, o seu dedo não vai cair, eu tenho certeza disso. Vem aqui com a gente, começa a maratonar aí no nosso canal do Despluga Podcast, sempre cheios aqui de convidados especiais, muito assunto bacana, e hoje também teremos um assunto sensacional, até porque o meu convidado de hoje é uma pessoa que eu admiro bastante, já trabalhei com ele, foi meu instrutor de consórcio na Caixa, gente. Então eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, mas antes disso, de passar aqui a palavra para o meu convidado, eu quero falar da nossa patrocinadora, @IdeiasDeMariDF. Você que precisa aí e quer adquirir essas lembranças personalizadas, presente personalizado, corre lá agora no Instagram, @IdeiasDeMariDF, e já peça o seu presente aí para presentear a sua mãe, né? Foi o Dia das Mães recente, ainda está em tempo de você ir lá e presentear a sua mãe. Pelo amor de Deus, não chega com aquele bombom amassado e aquela rosa murcha, não, gente. Vai, né? Faz algo direitinho, vai lá e já personaliza aí o seu presente para você presentear ela. E o Dia dos Namorados está chegando, então, já reserva aí o presente para mozão, pro mozão. Eu tenho certeza que você vai surpreender a sua pessoa amada. Agora, sem mais delongas, bora lá. Estamos aqui com ele, Gregory Magalhães. Gregory, prazer demais a sua presença aqui. Estou muito feliz e honrado por tua presença aqui. Olha, o prazer é meu e a honra é minha. Saber, né, igual uma pessoa igual você que era tão tímido e hoje está aqui apresentando um canal desse. Então, para mim é uma honra e ver a sua evolução, viu, Silas? Eu estou, assim, bastante feliz mesmo pelo convite. Muito, muito, muito honrado mesmo. E sou muito grato por estar aqui, tá bom? Eu que agradeço demais. Gente, o Gregory foi meu instrutor de consórcio. Isso. E ele lembra muito bem, eu era tímido extremo, ele é testemunha disso. Menino acanhado de Mimoso. De Mimoso, lá da cidadezinha do interior. Mas que canta muito bem. Então, quando a gente pedia para ele cantar, ele ficava meio tímido, mas quando soltava a voz, era um espetáculo. É isso aí. É um espetáculo. Gente, mas foram tempos bacanas ali no call center, trabalhando ali, foi massa. Foram de muito aprendizado, conhecemos muitas pessoas, a gente estava aqui nos bastidores, lembrando de alguns nomes, né, que trabalhou com a gente, o Adalício, da capitalização, Flavinho, Osvaldo, uma galera Bruno, do RH, o Bruno. Fabiola também. Justamente, vou trazer esse povo aqui, vou entrevistar essa galera. O pessoal aí é de peso, hein? Pessoal fera, é isso aí. Vai gerar bastante conteúdo aí. Show de bola. Gregory, você já foi vendedor, né? Vendeu aí nas ruas aí, né? Época de Copa do Mundo, as bandeirinhas, já trabalhou em call center como instrutor, já passou por supermercado. Hoje você é empresário e investidor, né? Conte um pouco para nós essa trajetória profissional. Certo. Vendas, eu sempre trabalhei. Na realidade, eu trabalho até hoje, né? A empresa que eu tenho é de representação comercial. Então, eu represento aí mais de 15 empresas do ramo de artigos de festa, principalmente, e de armarinhos e papelaria, né? Sim. E em 2006, quando eu vim diretamente para Brasília, eu morava em Goiânia, né? E aí, em 2006, eu tomei o partido de vir para Brasília e não sair mais daqui até então. Então, veio a Copa do Mundo, eu estava desempregado, então meu pai tinha umas bandeirinhas lá para vender, ele falou, leva para Brasília e vai vender. Então, na época, quem conhece aqui Brasília, a QNL ali não tinha aquele viaduto, ali era um semáforo, então eu ia lá para aquele semáforo, que era o grande movimento que tinha na época, e ali eu vendia as bandeirinhas de colocar no vidro e aquela de colocar no capô também. Então, não só ali, aí fui para o Parkway, fui para vários locais. E aí, final de 2006, ali setembro, eu fui para o Walmart, trabalhei lá como na frente de caixa, e frente de caixa faz de tudo um pouco, né? Uhum. Eu ficava no estacionamento, pegando o carrinho, às vezes eu ia para empacotar, às vezes eu ficava na guarita para cobrir o almoço de alguém. E aí,
com o passar do tempo, eu até operava caixa. Mesmo não sendo operador, às vezes eu quebrava um galho ali, porque eu sempre fui muito curioso. Sim. Olhava ali os operadores fazendo, então, às vezes precisava de abrir um caixa no movimento, eu mesmo não sendo operador de caixa, ia para lá. De lá, eu fui para o call center. Trabalhei na Cobra Tecnologia, que é ali do Banco do Brasil, a parte de tecnologia do Banco do Brasil. Sim. Depois fui para a DEDIC, na Caixa Seguradora. E aí da DEDIC transformou em Contax, aí é onde a gente se conheceu ali, né? E foi um prazer muito grande e hoje ver a sua evolução aí. Aí do call center eu tenho 9 anos de experiência em call center, então conheci muitas pessoas da parte de operação ali, né? Sendo operador de telemarketing, eu fui para o RH como instrutor de consórcio. Ministrei treinamentos de consórcio ali durante quase 5 anos. Depois saí por uma oportunidade para cuidar de um RH da Mundial Atacadista, que é uma empresa de atacadista de material de construção, que fica na Samambaia. Fiquei lá durante quase 2 anos. Depois voltei para o call center de novo como supervisor de vendas, de título de capitalização. Sim. Aí foi ali final de 2016. Meu pai me fez um convite de fazer essa sociedade com ele na empresa de representação. Ele meio que deixou a empresa assim um pouco de lado e precisava de alguém que fizesse região de Brasília em torno. E aí ele me fez essa proposta, falou, abre a empresa no seu nome mesmo, e aí a gente vai tocando com os clientes que tem, você corre atrás de mais clientes, e aí assim foi, eu fui abrindo mais clientes, e cá estou. E aí, nesse projeto agora também, falando sobre investimentos aí nas redes sociais. Legal, eu vi que você iniciou agora um canal, né? Sim. Você pode até falar aí agora, vende aí o seu canal. Vendeu peixe, né? É, isso tá aí. Tá certo. Então, pessoal, eu tenho um canal no YouTube, chama investe.com.você, e tenho também, de vez em quando eu posto algumas coisas ali no Instagram, tá? Que também é @investe.com.você, e o TikTok também, tá? Então, me siga lá nas redes sociais, comenta, compartilha. Lá eu falo bastante sobre investimentos e algumas pitadinhas também de empreendedorismo. É isso aí. Gente, você, consórcio, investimento, especialista aqui, ó, Gregory Magalhães, sabe tudo de consórcio, ó, Fagner. Tudo de consórcio. Cabeça, pode ir à consultoria. Prestaria consultoria aí pra galera? Olha, hoje tem muito tempo, né? Mas eu fiquei quase 8 anos aí em consórcio, na área, né? Uma parte como operador e outra parte ministrando treinamento. Sim. Então, quando alguém vem falar sobre consórcio comigo, acho que ele sofre um pouquinho, porque eu tenho conhecimento, né? Alguém liga querendo vender, aí eu consigo passar também um pouco de conhecimento. Lance fixo, lance livre, sorteio. Fundo de reserva, taxa de administração. Nossa, chega a arrepio aqui. Bons tempos. Bons tempos. Forjou quem nós somos hoje, né? Eu falo, isso é fato. Foi, para mim, particularmente, foi uma escola ali. Sim. O meu primeiro emprego, assim. Depois eu comecei aqui em Brasília no supermercado também, né? Super Sei. Tá no coração da nossa... Fazendo merchan pro Super Sei aqui. Mas eu comecei no Super Sei. Legal. E do Super Sei eu fui para lá. Mas é muito Walmart, tímido. Fui do Walmart para lá. A trajetória é bem parecida, né? E você veio de de Goiás. Olha aí. Terra boa. Terra boa. Piqui, terra Piqui. Gosta de piqui? Não. Pelo amor de que Deus. Goiano, né? Não, gente, que goiano. Mas torço pro Goiás, gente. Esmeraldino de coração. Então eu tenho. Gosto de pamonha. Eu empadão goiano. Ele torce pro Goiás, eu sou flamenguista, nesse ponto aí você ganhou, né? Mas assim, foi uma escola muito grande ali para nós, né? E o que você, diante de toda essa bagagem de conhecimento, da sua trajetória profissional, como que você se enxerga hoje? Até mesmo para poder ser esse empresário de sucesso investir, e para investir também. Tem uma história, né, por trás que o Gregory carrega. Como você se identifica hoje como empresário, como investidor, diante de tudo que você já vivenciou? Bacana. É igual você falou mesmo, né? Lá pra gente foi uma escola. Eu acho que para todos que eu reencontro, fala que, né, esse período ali do call center, né, da DEDIC, da Contax, foi de fato uma escola, porque
A gente passou alguns perrengues em si, mas foi forjando o nosso lado profissional mesmo, né? Sim. Eu sou muito grato à chefia que eu tive, a Luciana, a Tati, a Fabiola. Então, todos os meus colegas de trabalho, cada um eu consegui pegar um pouquinho deles e levar comigo durante essa jornada, né? Sim. Então, tipo assim, hoje, querendo ou não, eu costumo dizer que eu não gosto de vendas, mas é o que me trouxe resultado, entendeu? Sim. E nós somos vendedores desde que nasce. Desde que a gente nasce, nós somos um negociador nato. Por quê? Quando a gente nasce, começa a chorar, isso já é a nossa negociação com a nossa mãe. Porque a gente não sabe falar, então a gente chora, porque sabe que se chorar, ela vai trazer alguma coisa que a gente quer. Algum benefício. Nem que seja um leite, uma chupeta, alguma coisa do tipo, através dessa negociação, né? Uhum. E não tem para onde fugir. Quando a gente quer ganhar alguma coisa, a gente tem que vender. Exemplo, para o seu canal crescer ainda mais, você tem que vender o seu peixe, né? Você tem que se mostrar cada vez mais. E isso é vendas, né? Então, assim, isso fez com que eu tivesse esse caminho hoje que eu estou na representação, né? Então, além da representação, eu também compro e revendo algumas coisas. Então, tá vendo que não tem como fugir, né? E lá no RH, a gente tinha muito isso, que a gente tinha que se vender muito para o cliente, né? E aí o consórcio, aí voltando um pouco na pergunta que você me fez, o consórcio ele já me abria essa visão de investimento, porque eu pensava assim, poxa, às vezes eu posso comprar várias cotas aqui, né, fazer com que esse valor fique ali reservado, porque até mesmo porque o valor vai se reajustando, né? Por mais que a parcela reajuste também, mas o valor vai reajustando. Então aquilo ali já me fazia pensar em investimento. Só que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Sim. Então, veio a pandemia, e aí, com a pandemia, ela me fez acordar mais ainda. Por quê? Eu ganhei muito dinheiro em 2019. Foi um dos melhores anos da minha vida. Então, eu comprei o carro que eu queria, comprei o apartamento. Não fui morar no apartamento, eu comprei em fevereiro e só fui morar em dezembro, porque eu passei o ano inteiro reformando. Então, eu tive muitos gastos. E aí, o que aconteceu? 2020, pandemia. E aí, cadê a minha reserva? Eu gastei minha reserva comprando bens, né? Não foi nada supérfluo, não saí gastando assim. Mas eu não pensei no dia de amanhã. Eu fiquei só pensando ali na conquista daqueles bens. E aí, como eu dependia do comércio, o comércio foi o mais afetado, e principalmente na minha área, que era festa. Então, me vi ali sem o que fazer naqueles naquela primeira semana, digamos assim, veio um desespero. E aí eu pensei, agora o que eu vou fazer? Aí começamos a fazer bolo no pote. Aí fizemos bolo no pote, eu vendia lá na frente do condomínio. Aí daqui a pouco meu primo me deu uma ideia, ele lá em Formosa vendia batata recheada, ele falou, Greg, tô fazendo batata recheada que tá bombando. Eu falei, bora fazer batata recheada. Aí fui para casa da minha mãe para fazer, porque tinha um espaço maior, que eu morava em apartamento, né? E aí começamos a vender batata recheada. E aí foi o que me salvou nesse período que o comércio ficou fechado. Depois foi voltando ao normal, as coisas foram melhorando e tal. E aí eu me vi nessa necessidade. Eu falei, cara, eu não posso passar um aperto mais desse, né? Tenho família, tudo, então, poxa, eu vou ter que me ligar. Aí eu comecei a entender um pouco mais de investimento. Então, antes, no início, eu guardava ali na poupança. Até para eu comprar meu apartamento, eu guardava dinheiro na poupança. Só que a poupança, hoje em dia, eu nem considero como investimento. Mas, quero dizer que quem tem dinheiro guardado na poupança já é alguma coisa. É melhor do que aquele que não tem nada guardado, tá? Então, assim, depois eu comecei a entender sobre CDB, porque eu abri uma conta no Nubank, o Nubank tinha lá o porquinho, a caixa, o cofrinho, né, que eles falam, e aí eu vi que eu jogava um pouquinho de dinheiro lá, e aí eu vi que no outro dia aquilo rendia. Eu falei, gente, que negócio legal, né? Aí comecei algo interessante aí. Vou começar a trabalhar mais, vou colocar mais dinheiro aqui. E aí fui entrando para o mundo dos investimentos mesmo, mas através ali da renda fixa, no CDB, né? Só guardando ali, fazendo uma reserva de emergência.
Já, Deus me livre, prevendo. Porque o nosso ciclo aqui, ele é assim, ele é de altos e baixos, né? Foi a pandemia, antes teve a crise, né, do governo Dilma, depois teve a crise dos Estados Unidos, dos bancos. Então, assim, sempre vai ter alguma crise. E aí a gente tem que estar preparado para isso. Então, agora, se Deus me livre, assim, vier a acontecer alguma coisa, eu tenho uma estrutura mais ou menos preparada ali para não passar o perrengue que eu passei na pandemia. Sim. A questão da resiliência você teve que abraçar de fato, né? Sim. Porque a pandemia veio, aí você imagina, olha para um lado e para o outro, o que fazer agora com o filho, né? Porque, querendo ou não, o filho, você tem que investir muito. Um filho, questão de estudos, cuidar mesmo, né? Sim. Da família como um todo. Então, o que passou assim na sua mente quando chegou aquela política de fecha as portas de tudo? Como que foi a sua reação assim de primeiro modo? Porque assim, obviamente que depois você, né, foi parando para pensar, foi surgindo a ideia de fazer, né, o bolo no pote, depois a ideia da batata. Sim. E tal, mas como que foi o primeiro impacto para você? Foi bastante difícil, né? A gente se viu ali morando num condomínio que a gente não podia descer, só para você ter noção. Você não podia descer no elevador. Então, foi uma prisão mesmo, assim, e eu falava, cara... Prisão domiciliar. E aí eu falei, gente, eu fiquei 62 dias, eu contei, 62 dias sem vender uma agulha, aí eu digo na questão da representação. Aham. E o que eu tinha feito até então, porque aí foi abril que fechou, acho que início de abril começou a fechar o comércio. Então, o que eu tinha feito para trás, 70% também os clientes começaram a cancelar, porque ficou todo mundo desesperado. Eu não sei o que vai acontecer, chegava a mercadoria, ao invés dele receber e falar, vamos negociar os boletos? Não. A galera começou, devolve para a fábrica. E aí foi virando uma bola de neve maior ainda. E aí eu falei, caramba, e agora? O que a gente vai fazer? Minha reserva que eu tinha era pouquíssima. E aí quando eu fui ver, eu falei, gente, temos que fazer alguma coisa. Aí, o bom das crises, que eu digo, você sempre tem que tirar proveito dessas coisas. Ela te faz movimentar. É verdade. Né? Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Porque eu achava que estava muito bem ali. Então, através da pandemia, tive uma perda muito grande também, que foi meu padrinho, que para mim foi uma perda significante assim mesmo, que mexeu demais com a família, mas ao mesmo tempo ela fez a gente crescer, entendeu? Sim. Ela fez com que a gente movimentasse, e aí foi onde eu fiz a questão da movimentação do bolo, da batata, e aí comecei a pensar em investir, fazer meu pé de meia para não passar mais por esses perrengues. Passa esse tipo de situação que às vezes tira a gente do eixo mesmo. Justamente. Né? E aí você falando de filho, o filho nos move, né? É uma coisa assim que faz, você fala, poxa, eu passo fome, eu passo qualquer dificuldade. Mas meu filho... Mas o que está abaixo de você, o seu ser, não, você quer dar tudo do bom e do melhor, né? Sim. Então... faz com que a gente se mova mais. É o instinto paterno, né, Grego? E é o combustível. Sim. Tudo que a gente faz é voltado para ele, sim. Sim. Bacana. Mas, assim, depois que você começou a entender esse mundo do investimento e tal, nós vivemos em um país onde as pessoas, mais da metade da população está endividado, né? Acaba 78%. 78%, olha só. 78% da população brasileira endividados. Sim. E pessoas que não têm instrução nenhuma sobre gestão financeira, né? Que coisas que, ao meu ponto de vista, isso deveria ser ensinado no ensino fundamental. Com toda certeza. Né? E o que você pode trazer hoje? Você pode até falar olhando para a câmera, no fundo dos olhos da galera. Sim. E trazendo um ensinamento mesmo de vida, de todas essas vivências e lutas que você passou, Gregory. O que uma pessoa que está tentando sair do fundo do poço, tem gente aí que talvez esteja assistindo esse episódio que está precisando de ouvir alguém que tem um conhecimento, como você buscou, estudou e tem buscado a cada dia mais. O que você pode trazer como conselho a essa pessoa? Primeiramente, comece, tá?
lógico que quando a gente tem dívidas, a gente fica ali aquele tempo todo patinando, né? Não sabe por onde sair dessa dívida. Mas procure sempre uma renda extra, não tem para onde fugir. Se você é CLT, você tem que procurar alguma coisa a mais. Vê o que você gosta de consumo próprio, por exemplo. Eu já vendi smartwatch, minha esposa já vendeu joias, né? Pratas, melhor dizendo, porque se falar joias ela fica brava. Tem que pratas 925, salvo engano. Então, respeita as pratas. Respeita as pratas. Então, assim, comece com alguma coisa. Sempre tenta pegar, sei lá, nem que seja um empréstimo no banco, um cartão de crédito emprestado com alguém, compra alguma coisa e revenda. Você fazendo a renda extra. E aí, você conseguindo sanar as suas dívidas, aí você começa a fazer ali uma reserva de emergência. Bota ali no CDB, e é igual eu falei. Quando eu comecei, eu coloquei lá R$1.000. Aí no outro dia útil, todo dia útil, o CDB rende, né? No outro dia, eu acordei lá, tinha, sei lá, 1.001 e uns quebradinhos. Aí eu, opa, essa mágica aqui é legal, hein? Aí você cria esse hábito, esse anseio. Você falar assim, pô, se eu colocar mais aqui, é como se fosse você fazendo um bolo, colocasse fermento e ver ele crescendo. Aí você fala, pô, vou colocar mais fermento. Sim. Vou tirar todos os outros ingredientes e vou botar fermento para o bolo crescer, né? Então, é isso. Eu falo, só comece. Por quê? O fator tempo, ele é extremamente importante no investimento. Quanto mais cedo você começa, mais cedo você vai vendo o resultado e a bola de neve ela se torna maior. Eu queria ter o conhecimento que eu tenho hoje. Não vou muito longe, não. Quando eu comecei na representação em 2016, tem 9 anos, né? Então, se eu tivesse a expertise que eu tenho hoje para esse processo que eu estou passando agora de passar para as pessoas o que eu conheço, mas também de aprendizado, né? O aprendizado ele é constante. Se eu tivesse começado ali, hoje eu estaria muito melhor do que eu estou. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, o melhor dia para começar o investimento foi ontem. O segundo melhor é hoje. Então, comece, porque o fator tempo ele é assim, primordial, entendeu? Sim. E às vezes a pessoa acha assim, pô, eu preciso de muito dinheiro para começar investimento, eu preciso ser rico. Pelo contrário. Acho que foi ontem mesmo eu lancei um vídeo aí no canal falando que não há necessidade de ter tanto dinheiro. Hoje tem ativos na bolsa que você paga ali R$1,97, R$1,98 e começa já a investir numa ação. Isso aí nada mais, nada menos do que você ser sócio de uma empresa. Entendeu? Por exemplo, eu gosto da Coca-Cola, eu gosto da Apple. Tem como você investir em empresas americanas, entendeu? Sim. Você vai lá ver sobre essa empresa, vamos supor aí, a Vivo, pô, eu gosto da Vivo, sou cliente da Vivo. Aí, além de eu ser cliente, eu posso ser sócio dela também, comprando um ativo dela na bolsa, entendeu? Legal, entendi. Então, dá para começar com pouco. Sim. O importante é começar. Sempre dar o primeiro passo, né? Sim. É igual a gente estava falando aqui em relação ao podcast, né? Sim. Você teve que dar o primeiro passo para hoje estar onde você está, entendeu? E a tendência é crescer mais, mas sempre tem que ter o primeiro passo. O meu primeiro passo foi sair da zona de conforto, literalmente. Sair da vergonha para poder dar o passo inicial ali, né? Você começou, Gregory, com um perfil investidor mais conservador? Como que é isso? Você pode explicar um pouco sobre isso? Bem conservador. Porque receios, medos? Eu tinha muito medo da Bolsa de Valores. Por quê? Na época assim, que eu procurava saber sobre Bolsa de Valores, e olha que eu não sou tão velho assim, vou fazer 39 anos esse ano. Tá novo. Mas eu lembro da Bolsa, não era hoje o home broker, que é a telinha lá do computador da sua corretora, como se fosse seu banco, igual o do Nubank, você vai lá, escolhe a ação, clicou lá, em poucos segundos você já começou a investir. É bem simples, né? E a bolsa antes não, era aquele pregão lá, todo mundo falando um monte de coisa ao mesmo tempo, com telefone, papel na mão, e era aquela loucura. E aí eu via notícias no jornal, até mesmo porque a mídia faz uma coisa assim, para vender a matéria espantosa, né?
A bolsa caiu 20 mil pontos. E aí ficava todo mundo desesperado e tinha pessoas que se suicidavam por causa disso. Meu Deus. Então, assim, isso espanta as pessoas, né? Uhum. E hoje eu vi que não é nada disso, entendeu? É bastante simples. Não tem segredo, não tem uma fórmula mágica. Quem vier na internet e vender uma fórmula mágica para investir na bolsa, ele... Desconfia, né? Desconfia. É os famosos gurus aí, né? Uhum. Mas hoje é muito simples investir. Tem um home broker, você vai lá, e aí tem o Google também. Se você não tiver um site para fazer uma análise, você joga lá no Google, você vai fazer uma pesquisa sobre essa empresa, vai analisar os dados dela e você pode começar a investir. Entendeu? Então, assim, aí, voltando, como eu era bastante conservador, fui só para renda fixa. Uhum. CDB, achava o CDB o máximo. Porque eu deixava o dinheiro na poupança. Poupança ela vai render só no aniversário. Por exemplo, se você colocar o dinheiro hoje, dia 15 de maio, aí dia 15 de junho que você vai ver o rendimento. Sim. Vai fazer um apurado, né, desses 30 dias e aí vai lançar o rendimento lá para você. O CDB não. Você coloca hoje, que é uma quinta-feira, amanhã, sexta-feira, você já vai ver o seu dinheiro rendendo. Mesmo que você coloque R$50 lá. E aí eu comecei assim, bem conservador. E aí eu ficava, mas e a bolsa? Eu acho que a bolsa pode me trazer mais resultados, mas eu tenho medo. Aí foi onde que eu comecei a estudar. Falei, sim. Era isso que eu ia perguntar, porque você começou investindo, né? Mas você já estava estudando a fundo para poder sair desse perfil conservador. Sim. E ser um pouco mais ousado no investimento. No tanto que lá no Home Broker, quando você vai se cadastrar, por exemplo, no Investimentos, antes era no Invest, né? No Nubank, na XP, na Rico, qualquer plataforma dessa, ele pede lá para fazer uma análise de perfil. E eu sempre colocava conservador. Sim. Só que isso te limita a você fazer alguns outros investimentos. Ele fala, você não vai fazer porque o seu perfil é esse. E aí eu falei, eu vou ter que começar a fazer mais. E assim, quanto mais você se arrisca, por exemplo, você pega aí o Luciano Hang da Avan, você pega aí o Júnior Drubsky do Madeiro. Sim. São pessoas que são ousadas. Quanto mais você arriscar, maior pode ser seu ganho. Maior pode ser a queda? Pode ser também. Mas se você simplesmente não arriscar, você vai ficar ali no mesmo lugar onde você está, entendeu? Sim. Então, são uma questão de quebra de paradigmas, as crenças limitantes que a gente tem, entendeu? E falta de conhecimento. E falta de conhecimento. Quando você busca conhecimento, e aí eu falo muito isso nos meus vídeos, o conhecimento liberta, realmente. Sim. Que aí você abre uma nova visão e fala, gente, não é um bicho de 7 cabeças. Sim. Aí hoje já o meu perfil lá nos Home Broker é tudo arrojado, porque eu já vou para as ações, né? Sim. Você corre mais risco, porém o seu ganho ele é maior. Sim, mas você também agora com os estudos que você adquiriu em conhecimento, você sabe onde você está colocando o pé, né? Digamos assim, né? Te gera segurança, né? Quando você tem conhecimento de alguma coisa, te gera confiança. Exemplo, quando as pessoas estão no processo de tirar carteira, todo mundo fica morrendo de medo, porque não sabe, vou pisar na embreagem, vou fazer... E depois, quando você aprende, se torna uma coisa automática, você faz aquilo automático. Verdade. E aí eu falo que o mundo dos investimentos é a mesma coisa. Na verdade, qualquer mundo, né, que você não tem um conhecimento, você fica dessa forma. E depois que você tem um conhecimento, ele abre caminhos e possibilidades que você fala, poxa, por que eu não comecei antes? Sim. E o investimento hoje para você se tornou uma paixão? Sim. No tanto que eu tenho amigos que perguntam assim, poxa, por que você está deixando um pouco o mundo dos carros aí? Porque eu gosto de carro demais, né? A minha esposa fala que nós temos 13 anos juntos, já foram 18 carros que eu já tive. Então, assim, porque eu falo, um vício que eu tenho. Não vou para bar com amigo, não tenho vício de cigarro, não tenho vício de jogo. É carro. Meu negócio é carro. E aí eu comecei a vender carro também. Falei, mais uma fonte de renda aí, né? Que a flexibilidade hoje que a representação me proporciona. Então, eu tenho alguns tempos que eu posso fazer isso. Só que, por causa de eu dar aula lá, né? No passado, como instrutor, e ajudava as pessoas também, né?
Eu costumo dizer que eu não dava tipo só aula de consórcio. Muitas pessoas que precisavam passavam por mim e se aconselhavam, eu dava os conselhos e ajudava as pessoas de uma certa forma. Me permito, eu acredito que até você, sim, a gente já conseguiu falar algumas coisas e hoje você evoluiu, eu acredito que eu tenho aí com certeza, tem sim. Plantei uma sementinha aí. Tem sim. E então, assim, eu falei para minha esposa, eu quero honrar as pessoas através do meu conhecimento. Então, eu acho que quando você tem um conhecimento, é bom que você passe esse conhecimento adiante, entendeu? Eu não vou mentir que eu quero que o meu canal desenvolva mais ainda, que eu seja remunerado para isso também, né? A ideia é que logo eu lance um e-book, legal. Fazer mais mentorias, entendeu? Individuais. E isso, quando você vende um produto dessa proporção, e você proporciona para as pessoas uma mudança de vida, isso é você honrar, você ser honrado, entendeu? Sim. Então, eu estou cobrando, mas ao mesmo tempo a pessoa vai ter um retorno e eu vou ver uma mudança de vida nela. Isso para mim é extremamente gratificante. Para mim, eu acho que Deus deixou isso para a gente, sabe? A gente vir na terra, plantar, né? E ver esse fruto, né, ver essa planta dar fruto. E aí eu volto a dizer de novo, para mim é bastante gratificante ver, né, a sua evolução. Então eu quero passar isso para as pessoas, passar o meu conhecimento para que as pessoas tenham uma mudança de vida, e só assim que a gente vai fazer um país melhor. Legal. Você tem isso como um propósito de sua vida, Greg? Quando eu faço as minhas orações todo dia de manhã, eu falo, Senhor, que o meu canal cresça cada vez mais e que eu possa levar boas novas para as pessoas. Não falo ali da palavra de Deus, mas boas novas que eu falo assim, de trazer um fio de esperança, né? Que é igual você falou. Às vezes pode ter uma pessoa que está assistindo esse vídeo agora e está passando por muita dificuldade financeira e não sabe de onde começar. Sim. Então, assim, eu quero que, através de um vídeo meu, se tiver 100 mil visualizações, eu conseguir mudar a vida de 10 pessoas, poxa, para mim é extremamente gratificante, entendeu? É isso aí. Galera, aproveitando, já curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Eu tenho certeza de que este episódio, essa conversa, essa troca aqui com o Gregory Magalhães vai trazer vários insights aí para você. O meu recado para você é o seguinte: saia do sofá agora mesmo, para de jogar esse tal de tigrinho aí, porque só dá BO. Por favor. Por favor, e venha, mentoria aqui com o Gregory Magalhães. Procure ele lá. Fala aí seu Instagram novamente, Gregory. @investe.com você. É isso aí, tá passando aí no rodapé. Então não perca essa oportunidade, não. Saia desse vício aí de jogos e começa a investir, começa a querer buscar o conhecimento, né, Gregory? Verdade. O poder do conhecimento tá nas nossas mãos, né? Tá sim. E aí foi muito bom você levantar essa questão de tigrinho, de bets. Pessoal, isso é um atraso de vida que vocês não têm noção. Sim. Às vezes é o que eu falo, para a pessoa ganhar nesse mundo dos jogos, várias outras pessoas têm que perder. Sim. E eu desafio a você que está assistindo esse vídeo que conheça alguém que ficou milionário jogando tigrinho. Não tem. Pode procurar, não tem, entendeu? Tem pessoas que ganham dinheiro divulgando esses jogos. Sim. Mas com o jogo em si, fazendo as apostas, não tem. Porque é jogo de azar. É como se fosse os bingos que foram proibidos no Brasil antigamente, entendeu? Sim. É melhor você pegar esse dinheiro que você está ali fazendo essas apostas, compra ativos. Se não quer ser arrojado, bota ali no CDB e vê a mágica acontecendo, entendeu? Sim. Mas sai desses jogos, pelo amor de Deus. Você está acompanhando aí a CPI aí dos bets, né? Justamente. E acaba movimentando muito as redes sociais. Sim. Porque são pessoas influentes, né? Sim. Igual ontem foi a Virgínia. Sim. Não, ontem foi o Rico Melquiades, e que ganhou a Fazenda lá, Sim. Fazenda 13, eu acho, que é influencer também. E antes de ontem foi a Virgínia Fonseca, que é uma mega influenciadora no Brasil e tal. E uma das coisas que o Rico Melquiades, que eu estava vendo lá alguns vídeos na internet, é que um deputado, eu esqueci o nome do deputado agora, ele falou pro Rico sobre a questão se ele nunca tinha parado para pensar
a quantidade de famílias que estão sendo destruídas devido a esses jogos, né? Aí ele virou para o deputado e falou o seguinte, falou assim, eu estou debaixo da lei, porque vocês que aprovaram isso, então foi vocês que têm que rever isso, não sou eu. Que tapa na cara. Tapa na cara, só que aí o deputado foi e deu outra. Falou assim, tudo bem, você está protegido pela lei, mas isso é moral? Não é. Mas, né? Mas é moral, você... Uma coisa leva a outra. Leva a outra. Então, assim, não é a questão de culpados, né? Sim. Mas é mais uma questão de fato, moral. Como que um influenciador acaba influenciando muitos jovens e adolescentes, muitas vezes que, volta a repetir, o brasileiro, nós não temos um conhecimento muito profundo sobre gestão financeira. Sim. Pessoas como o Gregory e outras pessoas que acabam saindo da zona de conforto e começam a estudar a respeito, vocês hoje conseguem ver de cima como que funciona, né? Sim. Isso, mas existem muitas pessoas que acabam sendo influenciadas por esses grandes influenciadores e acabam entrando na onda, né? Sim. E aí entra a questão moral. Será que é moral enquanto você está ganhando pela publicidade e as pessoas aí acabando com o casamento, filhos acabam entrando em ansiedade, depressão, porque perde, né? E a pessoa às vezes tem uma dívida ali, né? Sim. E ela às vezes deixa de pagar essa dívida para apostar, porque ela acha, pô, aqui eu vou achar a galinha dos ovos dourados. Aí vai lá e faz uma aposta, e aí quando vira essa bola de neve, ele nem pagou a dívida, apostou, não ganhou, e aí se torna um ciclo vicioso. É verdade. A Virgínia ainda jogou a da Mega Sena. Sim, sim. Eu investi 10 mil na Mega Sena e não ganhei, é a mesma coisa. É um, digamos assim, um parâmetro, né, que ela escolheu assim que não faz sentido. Ela pode pegar esses 10 mil e fazer isso, né? 10 mil hoje, gente, mudaria um pouquinho aí minha vida, sabe? O cara pegar aí 10 mil e investir aí, ó, já começa a ver o resultado. Já começa com o pé direito, começa né? a ver o resultado. É isso aí, gente. Estuda. Faça como o Gregory. Eu já estou começando a pensar nessa possibilidade aí, viu, Gregory? Conta comigo, hein? Pega umas mentorias contigo. Conta comigo. Aí, porque precisa, gente, nesse tempo de crises e incertezas, né? Sim. Até mesmo para ter uma segurança maior. Com certeza. Né? E hoje a rede social, ela ajuda demais, né? Então eu sempre falo, pô, às vezes é legal você ficar ali na rede social, né? Ter um entretenimento, porque pô, o seu dia a dia foi cansado, aí você começa ali a olhar o feed, aí o seu colega, o seu amigo vai te mandar um reels engraçado e tal. É legal essa descompressão, né? Que é você tirar essa pressão do dia a dia. Mas reserva uma parte do seu dia e vai buscar conhecimento. Cara, nas redes sociais, YouTube, gente, é uma das principais ferramentas hoje para mudança de vida. Sim. Ali você acha muito conteúdo gratuito. Pô, Greg, eu não tenho dinheiro para pagar uma consultoria, né? um curso, né? Que vale aí 2, 3 mil reais. Cara, mas pega conteúdos gratuitos que tem no meu canal, assiste lá, sim, nas minhas redes sociais e começa, entendeu? Então, basta a pessoa dar o primeiro passo mesmo. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre liberdade financeira, que envolve um pouco, né, a respeito disso tudo, mas o que você pode dizer hoje como liberdade financeira? A gente vive um país que usa o cartão de crédito como extensão salarial. Sim. Né? Demais. E aí depois entra só lá na negociação, paga o pagamento mínimo, né? Que só vai afundando cada vez mais. E a pessoa fica achando que é o banco que está roubando, sim, né? Porque não tem um conhecimento por trás. Mas o que você pode falar a respeito disso? Olha, assim como todo brasileiro, eu já me endividei com cartão de crédito também, tá? Sim. Eu estourei o limite do meu cartão, da minha mãe e da minha sogra. E graças, sim, a um grande amigo, Gustavo, uma pessoa muito inteligente, principalmente nessa questão de cálculos, ele trabalha com gestão de departamento pessoal. Sim. Então sabe muito de números, né? E aí ele me chamou na sala dele, fez todo um processo, uma planilha, falou, você vai fazer empréstimo aqui, eu vou te liberar o empréstimo aqui, eu vou te emprestar tanto, você vai lá e enxuga.
Porque hoje os juros do cartão de crédito, juntamente com do cheque especial, são dos maiores. Chega a mais de 130% ao ano. Se você fizer isso aí, vai dar 11% ao mês. É um absurdo, entendeu? Sim. E é justamente o que você falou. As pessoas acham que aquilo ali, eu tenho... E banco libera para você, Santander e tal, eles são excelentes para te liberar limite. E aí você tem aquele limite lá, você fala, então eu posso gastar. Aí você vai lá, nem precisava de um tênis. Mas eu gosto do Jordan e eu acho um tênis maravilhoso. Tá na aí moda. Vou pagar R$1.200 num tênis. Aí você pensa, o cara ganha R$2.000. Ele vai comprar um tênis de R$1.200. E ele não pensa, mas é parcelado. Cara, mas você vai passar 10, 12 meses ali pagando. Sim. Então todo mundo acha que de fato o cartão de crédito é uma extensão. Então assim, é muito melhor você adiar o seu sonho ali um pouquinho, né? 5 meses, sei lá. O problema todo nosso é que hoje nós somos imediatistas. É verdade. E aí é igual você falou, não tivemos uma educação financeira. Graças a Deus hoje o Enzo estuda numa escola que ensina uma parte disso, empreendedorismo e tal, e aí tem eu que fico martelando ali na cabeça dele. Mas a maioria das pessoas não tem essa oportunidade que ele tem. E aí ela pensa realmente no imediatismo. Eu vou comprar aquele tênis, mas ela vai passar 10 meses ali pagando esse tênis. Vou comprar um iPhone de R$3.000, R$3.500, sendo que ele não tem um salário compatível para isso. Sim. E aí é onde que acaba se enrolando, entendeu? Então a mentalidade do brasileiro ela é muito imediatista e isso faz com que atrapalhe. Eu já fui muito assim. Hoje eu me seguro mais. É mais pé no chão. Eu já fui muito assim consumista, ainda tenho um pouquinho, né? Eu e Priscila ali, a Priscila me segura bastante porque eu gosto muito assim de não falo assim de gastar, eu gosto de coisas boas, então acaba que já é um grande passo. A mulher que segura, porque tem mulher aí que é ao contrário, né? Não, lá em casa estou muito bem servido, graças a Deus. Sou muito grato a Deus pela minha esposa, Sim. que é uma parceirona mesmo, e me ajuda muito nessa questão. Então, assim, o brasileiro ele tem que ter essa educação, ele tem que parar de ser imediatista, falar, eu quero realizar esse sonho, quero comprar um iPhone, quero comprar um tênis bacana. Adia um pouco esse plano, guarda esse dinheiro, que ele guardando o dinheiro, por exemplo, num CDB, eu bato muito nessa tecla porque é um dos investimentos mais populares que tem hoje em dia, né? O mesmo o mesmo banco que te oferece a poupança, ele te oferece CDB. Então, se você tem dinheiro na poupança, tira da poupança, bota no CDB que você vai ver que vai reajustar mais. E aí você tem um sonho de comprar um iPhone e um tênis, vai guardando lá aquela parcela que você ia utilizar, você guarda, vai guardando por um período, você vai comprar à vista e ainda tem uns rendimentos que você pode depois ir no shopping lanchar. Sim. Entendeu? Sim. O correto era você pegar esse rendimento e reinvestir, mas ainda te dá essa possibilidade, digamos assim. Só que as pessoas não pensam, eu quero agora. É verdade. Acho que o tempo passa e se não comprar agora... É o tal da crença limitante. Todo mundo pensa assim, e se eu morrer daqui a pouco? Mas a grande possibilidade é de você não morrer, entendeu? Porque hoje em dia a longevidade ela está cada vez maior. É verdade. As pessoas têm mais acesso à saúde, à medicação, tecnologia. Então, assim, você vê que as pessoas elas estão envelhecendo mais, né? Antigamente as pessoas morriam mais cedo. Hoje não, elas morrem mais tarde. Então, a grande chance de amanhã você estar vivo ela é muito grande. E aí, às vezes, as pessoas pensam assim, não, eu tenho que viver o hoje, e eu já fui muito assim, eu quero viver o hoje, eu quero comprar esse carro hoje, porque amanhã eu não sei se eu vou estar vivo, então preciso amanhã pertence comprar. a Deus. Justamente. Mas justamente, pertence a Deus e não a você. Isso, a gente não tem esse controle, né? Sim. E aí, quando vai ver, tá lá com a dívida. Não morreu e a dívida tá lá. E aí, escabelando, ansiedade, aí gera depressão. Justamente. Mais um gasto, né, com a saúde. Justamente. E um dos maiores índices de divórcio que tem é justamente pelo lado financeiro. Sim. Aquele ditado que o pessoal fala, quando a dificuldade entra pela porta, o amor sai pela janela. Sim. Isso é fato. É justamente por isso, que as pessoas são muito imediatistas. Querem Nunca viver fez hoje. tanto sentido essa frase. Justamente.
É isso aí, pessoas. Curta, comente, compartilha aí. Gente, conteúdo de qualidade. Você não pode reter conhecimento. O Gregory está aqui, está trazendo vários insights aqui. Eu vou sair daqui desse episódio, volto a repetir e já vou começar a estudar sobre isso, porque eu estou precisando. Uma crise, comigo. Chegar uma crise aí, ó, já vou estar preparado. E eu sempre indicando aqui, ó, Gregory Magalhães, vai lá no Instagram dele, tá passando no rodapé o Instagram dele, e também se inscreva lá no canal dele também, que sempre que quando eu tenho tempo ali, eu tô assistindo. Show. Acho muito massa. Obrigado. Eu falei, cara, eu preciso trazer o Gregory aqui no Despluga, né, no podcast, para poder falar sobre isso, né, porque, de fato, esse tipo de informação precisa ser disseminado, até por nós não termos essa educação financeira, muitas vezes não conhecer. Tem pessoas que acham que investimento, bolsa de valores, como você até bem diz, é um bicho de 7 cabeças. E não é. Né? Gregory, como que uma pessoa, vamos de forma prática aqui, pode iniciar esse processo? Qual é o primeiro passo? Uma pessoa leiga, completamente leiga, nessa questão financeira, de investimentos, como ela pode começar a investir? Hoje o Nubank, ele é um dos 3 maiores bancos do país e tem tudo para ser o primeiro. Ele tem 110 milhões de correntistas. Ele só perde para a Caixa, salvo engano, e o Bradesco. Então, assim, o Nubank já é uma empresa consolidada. Através dele você tem uma conta corrente e, ao mesmo tempo, você tem uma corretora de investimentos, que ele fez uma fusão. O Nubank com a Nuinvest. Então eles fizeram uma fusão, virou só Nubank. Então, através, por exemplo, do Nubank, nem sou patrocinado por eles, mas é porque eu uso. Então você pode escolher também, sei lá, XP, a Rico, a Ágora, tem várias corretoras. Basta você cadastrar, todas elas praticamente são gratuitas, pelo menos se cadastram. Quando eu comecei no investimento, a Bolsa de Valores ela tinha em torno de 4 milhões de CPF cadastrado. Nós temos 220 e tantos milhões aí. Já se fizer um novo censo, eu acho que já passou de 220 milhões. Nós tínhamos 4 milhões de CPFs cadastrados na Bolsa. Nos Estados Unidos, já é ao contrário. Lá tem 58% de pessoas, de CPFs deles lá, cadastrados na Bolsa. Tá vendo a diferença que é? Aqui não se investe nesse tipo de conhecimento, porque as pessoas têm medo. Sim. Então, faz lá um cadastro, ele é gratuito, pode ser no Nubank, pode ser na XP, pode ser na Rico, pode ser no Banco Inter. E aí, através desse cadastro, você vai lá mesmo, você procura renda fixa, vai ter vários CDBs, vai ter o Tesouro Nacional. O Tesouro é você emprestar dinheiro para o governo. E aí você pensa, mas eu posso correr um risco do governo não pagar. Cara, dificilmente o governo dá calote. Tá? Por exemplo, quando tem empresas que têm parceria com o governo, eles demoram a receber, mas vão receber. E ainda recebe com juros. Então, hoje, você fazer parceria com o governo não é ruim, independentemente de qual seja ele, de direita ou de esquerda. Eu já ia até brincar aqui sobre isso, risco, né? Para gerar um pequeno corte. Pode confiar no governo atual? Não vai ter calote? Em alguns momentos você pode confiar. Por exemplo, no Tesouro Direto você pode. Por quê? O governo ele é detentor da Casa da Moeda. Sim. Né? Então, por exemplo, se ele precisar, ele vai emitir mais moeda. Lógico que quanto mais dinheiro você gera, a inflação também sobe. Entendeu? Mas então não corre esse risco. O CDB, por exemplo, ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Então, por exemplo, se você tem 1 milhão dividido em 4 instituições, dá R$250 mil em cada instituição, por CPF, você tem essa garantia. Então, você pode colocar no CDB. CDB, renda fixa. Então, daí já dá para você começar. É igual eu falo, pelo amor de Deus, seu dinheiro está às vezes lá parado, sobrou um saldo de R$100 no final do mês. Você está deixando ele lá na conta corrente, joga esse dinheiro para o CDB, que depois se você precisar, você pode, e desde que seja de liquidez diária. Porque, por exemplo, às vezes a gente tem uma emergência, precisa comprar um remédio, furou um pneu do carro, precisa comprar alguma coisa para o filho, então pega um CDB de liquidez diária, que é o que você pode resgatar a qualquer momento. Entendeu? Entendi. E aí tem as questões das rendas variáveis também. Igual eu falei,
procura empresas sólidas. Eu, por exemplo, eu tenho uma primícia que é o seguinte: eu sempre vou investir em bens de consumo. Eu só não gosto de empresas de varejo, por exemplo, Magalu, Renner, essas empresas, porque hoje, com a crescente da internet, as pessoas estão saindo um pouco do varejo e comprando mais de forma online. Então, o varejo está tendo uma queda mesmo. Mas, por exemplo, você pode investir em empresas de saneamento básico, tem a Sanepar, e só lembrando aqui que não são indicações, tá? Até mesmo porque eu não posso fazer indicações. Vocês têm que fazer a análise de qual o melhor ativo para vocês, aquilo que mais combina com a sua, seu perfil, sua meta. Então tem a Sanepar, que é uma empresa de saneamento do Paraná, que investe milhões, bilhões, e tem muito retorno, e isso retorna para quem é acionista. Tem a CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais. Tem a Copasa. Tem a Klabin. Hoje, por exemplo, é a maior empresa de celulose que tem. Tem a Vivo. Tem a Petrobras. Eu não costumo investir muito em empresas que têm a questão das commodities, né? Que seria aí petróleo, milho, soja, minério em si, porque tem uma oscilação muito grande. Por mais que eu seja arrojado, nesse quesito aí eu dou uma segurada a mais. Mas eu invisto na Taesa, que é linha de transmissões elétricas, por exemplo. Para essa luz chegar até aqui, ela vem lá, primeiro lá da usina. Né? Por exemplo, usina de Itaipu, enfim, várias outras que tem. Para ela chegar aqui na Neoenergia, em Brasília, por exemplo, que aí faz a distribuição, tem as linhas de transmissão, que é a Taesa. Então, por exemplo, o Brasil está cada vez crescendo mais. Cada vez mais residência, mais indústria, prédio. Então, precisa-se de energia. Essas linhas de transmissões vão cada vez mais crescer. Não tem para onde fugir, entendeu? Então, eu costumo dizer que são empresas que eu falo que são perenes, que elas sempre mantêm ali, pelo menos na linha, e cresce um pouquinho. Então, basta você buscar informações sobre essas empresas que a gente faz o consumo, né? Por exemplo, energia, saneamento básico, telefonia. Por exemplo, a Apple, que é uma empresa fantástica. Por exemplo, o sonho de todo mundo era comprar um iPhone. Sim. E aí você pode investir também nessas empresas. Por isso que eu falo que não é um bicho de 7 cabeças. Ao invés de você só consumir, você pode ser sócio dessas empresas também e receber dividendos dessas empresas. Entendeu? Sim. Por exemplo, fundos imobiliários também, tem muitas empresas que fazem esse conglomerado e junta aí vários ativos de papel, de dívidas, que é o CRI, que seria voltado para a parte imobiliária. E aí você compra essas dívidas dessas pessoas e aí você vai receber dividendos todos os meses. Todos os meses os fundos imobiliários fazem pagamentos. As ações, elas já têm algumas aí que pagam mensalmente, tem umas que são 2 vezes a cada 2 meses, tem uma que são 2 vezes ao ano e tem uma que é 1 vez ao ano. Mas você tem um retorno, então você está investindo, você é sócio daquela empresa e você ainda recebe parte desse valor. Eu sempre indico, recebeu esse valor de novo? Não saca, não vai comprar um tênis, não vai comprar alguma coisa para você. Reinveste. Que é famoso juros compostos, juros trabalhando para você. Hoje mesmo eu recebi dividendos e aí eu costumo dizer que eu agora estou ganhando dinheiro dormindo. Dormi, acordei, caiu ali na minha corretora, eu vou lá, reinvisto de novo. E não necessariamente precisa ser na empresa que te pagou o dividendo, você pode comprar outros ativos também. Sim. Você presta consultoria, Graúlio, para esse tipo de investimento? Para quem quer começar hoje, entrando em contato contigo, você presta essa consultoria? Com certeza. Pode entrar em contato comigo. Eu tenho o maior prazer de atender. Hoje eu já falo com muitas pessoas assim, esporadicamente, e aquelas que me procuram de forma particular, eu também já dou esse tipo de consultoria para a gente poder já movimentar essa máquina e aumentar o número de CPFs cadastrados na Bolsa, ativos, movimentando, não só cadastrados. Sim. Eu acho que, de fato, isso está começando, sabe? Eu acho que a galera está começando a despertar para essa questão da gestão financeira, porque o brasileiro é um povo raçudo, né? Sim.
brasileiro é um povo raçudo, é um povo que gosta de brincar até com tragédia, faz meme até de tragédia, e o brasileiro está despertando para isso, porque quando eles começam a enxergar e ver que, por exemplo, né, que os jogos, esses joguinhos aí online, como Tigrinho e outros aí, tá dando ruim, e eles veem que muitas pessoas têm buscado conhecimento, tem dado certo, tem frutificado, o brasileiro acaba indo na onda, né? Com certeza. Tomara, eu torço para que essa questão de investimento, bolsa de valores, enfim, se torne modinha mesmo. Sim. Para que a galera possa despertar. Tem tanta gente aí que inteligentes, pessoas inteligentes, mas não é como se, como eu posso dizer, faltasse alguém para ir lá e falar assim, bora, meu filho. Pegar na mão. Pegar na mão, vamos lá. É isso, pegar na mão. As pessoas não sabem, por isso que eu te fiz essa pergunta, de como uma pessoa pode iniciar com investimento. Porque as pessoas, às vezes, têm até um certo interesse, mas não tem essa questão de levantar e ir atrás. As pessoas não costumam ter esse tipo de ação, né? Sim. Eu costumo dizer que as pessoas são mais reativas, assim como eu fui, né? Elas primeiro passam por algum aperto para depois reagir, entendeu? Sendo que não há necessidade. Hoje o conhecimento está aí. O mundo digital, ele faz com que isso... ChatGPT, meu filho. ChatGPT, cara. Os caras estão criando uma ferramenta aí que daqui a pouco o próprio ChatGPT, a inteligência artificial, vai te ajudar no mundo dos investimentos. Vai fazer as análises, né? Vai as fazer métricas. Análise para você, depois você só vai lá e fala, pô, beleza, achei interessante isso aqui. Vou lá e boto o dinheiro lá. Então, assim... Está cada dia mais fácil e acessível. Sim. É o que eu falo. As pessoas acham que é um bicho de sete cabeças. Pelo contrário, eu estou aqui para desmistificar isso aí para as pessoas, entendeu? A questão ChatGPT, eu acho engraçado porque eu já fiz uma pesquisa voltada à questão de investimento no ChatGPT. Legal. Eu contei a minha história pro ChatGPT. O ChatGPT já sabe tanto segredo meu, gente. Vocês não têm noção. Ele já tem a análise do seu perfil todinho, né? Sim, tem toda. Eu cheguei, joguei a real pro ChatGPT. Ó, minha condição é essa, ganho tanto. Eu fui falando, eu preciso investir. E, cara, ele trouxe... Por isso que eu falei sobre o perfil conservador. Sim. Porque foi... o conselho que o ChatGPT, gente, presta atenção nisso, me deu foi essa. Inicia com um perfil mais conservador. Viu? Ele já fez a análise. Sim, ele fez uma análise detalhada. É só você jogar um prompt, né? E a questão dos prompts é... Você obtém respostas inteligentes se você fizer perguntas inteligentes. E mais direcionadas e objetivas, Sim. né? O pessoal tem falado que... Quem dominar a ferramenta da inteligência artificial, saber fazer a pergunta, os prompts de comando, igual você falou, tem tudo para crescer bastante. Tem cara fazendo ecossistemas de grandes empresas com ChatGPT. Olha só. Hoje em dia, a inteligência artificial está aí. Não precisa achar que é o apocalipse, gente. Pelo amor de Deus, pega a tecnologia usa ao favor, e faz ao seu favor. Justamente, é o que eu falo. Tem conhecimento para tudo. E igual você falou, cara, o brasileiro, ele é tão raçudo e cascudo. Uhum. Vem crise, vem governo, vem pandemia, e ele consegue se reinventar. Só que às vezes ele não busca essa criatividade e canaliza para as coisas boas, entendeu? Ele quer fazer ali o oba-oba, a brincadeira para todo mundo rir, mas não pega esse conhecimento e leva para a parte boa do negócio, né? Verdade. O brasileiro, ele tinha tudo para ser o número 1, não seria o americano, não seria igual os chineses agora. Que os chineses, por exemplo, qual a grande diferença dos chineses para a gente? É que eles trabalham. Eles trabalham. Sim. O pessoal fala, mas é trabalho escravo, não sei o quê. Gente, o próprio chinês, ele não tem isso na cabeça dele, ele quer trabalhar. Agora o brasileiro, o que ele pensa? Pô, vai ter um feriado. Nossa, que massa, feriado, tem que emendar. Sextou! Não sabe o tanto que isso é ruim para a economia. É verdade. A gente vê no calendário lá em casa e vi que daqui para frente vão ter poucos feriados que vão cair em dias úteis. Eu falei, Sim. Graças a Deus. As pessoas, que loucura. Eu falei, gente, vocês não sabem tanto que isso atrapalha a economia. O chinês, ele já não pensa em feriado. Lá tem uns feriados meio doido lá, o calendário deles é diferente. Mas os caras pensam em trabalho. Por isso que tá do jeito que tá aí batendo de frente com os Estados Unidos. Você já viu que aqui em Brasília mesmo, a maioria dos chineses, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, tem muitos chineses, né? São todos empresários. Todos.
E é um povo que não para de trabalhar. Você não vê ele preocupado com domingo, de fazer um churrasquinho, cervejinha. Não, os caras querem trabalhar. Não sou contra, viu? Quem quer se divertir. Eu acho que, né, nós, como seres humanos, nós somos uma máquina, né? A gente tem que ter o descanso. Mas, cara, quem produz vê o resultado. Quem não produz vai ficar CLT aí, trocando a sua hora por um salário no final do dia, e você vai ser uma pessoa limitada. Sim. O meu sonho é ganhar um salário X, ficar até me aposentar nessa empresa aqui, e aí pelo menos eu viajar aí uma vez por ano, duas vezes a cada ano, assim, gente, é um pensamento, assim, me desculpa, tão medíocre, né? Sim. Sendo que está aí um país com várias riquezas, com as pessoas com a mentalidade, assim, criativa, que poderia estar melhor, mas fica pensando, aqui para mim tá bom. Sim. A famosa zona de conforto, né? Vamos lá, você falou sobre a questão do regime CLT. Vamos para um pouquinho de polêmica? Bora! Eita! Quase não gosto. Sem sabonete, hein? Quase não gosto. Os meus amigos brincam. Nossa, você às vezes está lá de boa e vai lá no seu Instagram e posta os negócios. Gosta de polemizar. Vamos lá. Hoje, com toda essa bagagem de conhecimento, o que você pode dizer sobre o regime CLT? Eu não volto pro regime CLT. Já vou ser bem... Se libertou? Não volto. Então é 2. Beleza. Ótimo. Não volto. 2. Porque o que acontece? Lógico, se eu tendo uma empresa, minha empresa crescendo, eu vou precisar de mão de obra. Só que a minha ideia é que as pessoas que venham trabalhar comigo sejam jurídicas também. Sim. Porque eu não quero deixar essas pessoas limitadas. Então a ideia é que eu faça contratos de PJ, para dar uma certa liberdade para essa pessoa, para que ela cresça, venha aqui, desenvolva comigo, desenvolva a minha empresa, e ela crie a empresa dela e se desenvolva também depois em outro lugar. Não, você vai ficar aqui comigo para sempre. E a maioria dos empresários hoje, eles pensam dessa maneira. O regime CLT, ele é escravo. É você trocar, nada mais, nada menos, do que a sua hora de trabalho por um salário, que nem sempre é bem remunerado. E outra coisa, eu assisti um podcast que o Flávio Augusto estava participando, e ele falou, quando eu comecei na minha carreira de empregado, eu já falei logo de cara que eu não queria ser fichado. Uhum. Aí as pessoas, você é maluco? Qual segurança que você vai ter? Ele falou assim, eu não quero porque, ao invés de eu ganhar R$2.000, eu vou ganhar R$1.500, R$1.300. Boa parte desse valor vai ser para impostos, encargos, e aí esse valor vai ficar lá, eu não vou ter direito a sacar, que é o famoso FGTS, uma parte vai para o INSS, sabe lá Deus se eu vou aposentar pelo INSS, porque é uma pirâmide, uma hora ela vai quebrar, e aí eu não vou fazer uso desse valor, eu prefiro pegar o valor cheio e faço aqui um acordo com vocês, que eu não vou botar ninguém na justiça, que eu quero o meu salário integral, para eu poder fazer esse valor render. Então, por exemplo, o regime CLT, ele de fato ele é um regime escravo, entendeu? Uhum. Só que as pessoas não analisam isso. Tem pessoas que falam assim, minha esposa, por exemplo, ela hoje tem uma parceria com a chefe dela, ela é PJ, e aí muitas pessoas criticam, nossa, mas por que você não pede para assinar sua carteira? Gente, isso é um pensamento tão pequeno. Você vai ficar preso a um processo que você não precisa. Sim. Então ela ganha o salário dela cheio, ela presta consultoria, tem outras parcerias e tem uma liberdade. Então ela está captando informações já para o próximo nível que ela está pensando. Se ela tivesse no CLT, ela não poderia ter esse tipo de liberdade. Sim. Então você não tem liberdade. Uhum. Entendeu? Isso é verdade. Uma coisa que assim, explodiu na minha mente acerca do regime CLT, eu estava assistindo um podcast também com os tubarões, não sei se você conhece, e eles estavam falando sobre essa questão do regime CLT, e eles fizeram uma continha lá que eu acabei fazendo, né, na hora. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar um pouco. Um camarada que recebe, sei lá, uns R$3.000, né, no regime CLT. Quanto custa o seu tempo? Aí você vai, faz o cálculo, né, contando com os dias trabalhados, o horário, R$3.000. Só sei que o meu dia
quando eu fiz a conta, estava dando R$90. Eu falei, cara, o meu tempo custa R$90? Justamente. Aí foi quando deu o start. Aí foi quando eu comecei a investir em câmera fotográfica, em drone. Falei assim, eu quero trabalhar para mim. Eu não, até sempre falo, né? Eu não digo nunca, né, que eu possa voltar para o regime CLT, mas sendo bem sincero, a partir desse start que eu tive, não tenho um pingo de vontade de retornar, porque essa vida como PJ e tudo, enfim, te dá uma possibilidade maior de crescer, de se reinventar e de você fazer aquilo que realmente você gosta de fazer. Quando você trabalha no regime CLT, você não está ali fazendo algo que você ama de paixão. Entende? Então isso me deu esse start, sabe, Gregory? Então hoje eu quero falar para você de forma carinhosa. Inclusive, eu vou até deixar aqui que eu comecei a escrever um e-book. Olha que legal. Falando justamente sobre isso. Show. Saia da CLT, monetize o seu saber. Show, meu. É isso. Então, assim, eu sempre falo pro meu irmão, para quem eu falo assim, sai do CLT. Você é doido. Eu incentivo todo mundo sou também. Pai sai, gente, sai. Escravidão. É isso. É óbvio que são escolhas e toda escolha tem suas consequências e não é fácil. Para crescer dói. Mas é necessário. É necessário. É necessário. Eu costumo dizer, cara, o regime CLT, ele de fato, ele te prende. Ele te limita. E quando você sai desse limite, você vira PJ, trabalha por conta, você tem a famosa liberdade que todo mundo procura, entendeu? Então, por exemplo, hoje, graças a Deus, eu tenho essa liberdade. Sim. Lógico que eu trabalho ainda bastante, quero trabalhar muito, eu tenho uma meta de vida. Eu quero, com 50 anos, estar com vida de aposentado. Vida. Sim. Mas não aposentado de fato, né? Eu quero continuar a ter meus negócios. Tomara que o meu canal no YouTube esteja bombando, os investimentos também me trazendo retorno. Mas, por exemplo, como é bom, por exemplo, eu fiz viagem agora no início do ano com a minha família. Eu estava lá com a minha esposa, com meu filho e amigos, e a gente tinha a possibilidade de ir para outro lugar, sem ser aquele que a gente estava, entendeu? Por quê? Eu tenho um notebook, tenho um celular, que hoje, como eu fiz nome no mercado de representação, a maioria dos meus clientes hoje eu atendo via WhatsApp. Sim. Entendeu? Poucos clientes eu faço visita. Então eu tenho essa liberdade de trabalhar, digamos assim, de onde eu quisesse, entendeu? E isso a CLT não proporciona. Não proporciona. Por isso que eu falo para as pessoas, a tendência é que, se você tiver um outro governo, porque infelizmente esse não, ele quer que você fique no regime mesmo. Por quê? Por isso que os sindicatos estão crescendo. De novo, né? O sindicato estava fadado à falência no governo anterior. E aí aqui eu não estou nem defendendo um lado ou outro, mas são características diferentes. Sim. O governo de esquerda, ele faz com que as pessoas de fato fiquem presas ao sistema. E as pessoas não enxergam isso. Entendeu? De falar que é uma segurança, a gente vai aumentar o salário mínimo. Pô, aumenta R$30 o salário mínimo, mas o gás vai para 110. O café, gente, pelo amor de Deus. Então, gasolina. Então fica tudo mais caro. Então, assim, por isso que eu falo, a tendência é que essa geração, por exemplo, a geração do Enzo, sejam sempre empreendedores. Sim. Entendeu? Eles não estão mais disponíveis aí. Por isso que hoje fica difícil de você achar uma mão de obra. Entendeu? Que a maioria das pessoas estão trabalhando por conta porque não quer fazer parte desse regime que é escravo. Sim. E o que o governo atual prega. Eles odeiam microempreendedor individual, entendeu? O MEI, eles acham um absurdo, entendeu? No tanto que no governo passado eles contavam isso com pessoas desempregadas. Só para você ter noção. Para aumentar o número de desempregados, sendo que são pessoas que estão trabalhando e produzindo. Optaram por Muito isso. obrigado, não queremos a carteira assinada. Então, assim, dá para a pessoa se libertar disso aí. Sim, com Basta certeza. querer.
É isso aí, gente. Muitos insights, passaríamos horas e horas, mas E eu gosto de falar, tá acabando, hein? hein? Não sei se vocês perceberam. Ah, mas que isso, foi top. Me chama demais. mais vezes, hein? Vamos chamar, fazer uma rodada falando sobre investimento. Olha só que massa. Maravilha. Show de bola. Pessoas, estamos chegando ao final aqui de mais um episódio do Despluga Podcast, mas antes disso, Gregory, aquela mensagem final, pode olhar no fundo dos olhos aí dos telespectadores, dos nossos Desplugers, que são de forma carinhosa, né, chamados de Desplugers. Fica à vontade aí. Legal. Pessoal, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, como é gratificante participar de um podcast desse e levar o conhecimento para vocês, tá? Não sou o dono da razão, mas eu tô aqui para falar para vocês que sempre há uma luz no fim do túnel, tá? Às vezes você tá aí pensando, pô, tô afundado em dívidas, tô em depressão, meu casamento tá acabando. Vasculhem a rede social, para aí de ficar jogando tigrinho, para aí de ficar jogando na Bets. Assiste ali um pouquinho ou outro de um vídeo ali, descontraído, mas vai buscar conhecimento. Tem muito conhecimento, muito canal bacana na internet. Então procure o conhecimento, porque o conhecimento liberta. Ele me libertou, tá aqui o Silas, que não me deixa mentir. Olha só, o tanto a evolução dele, porque ele buscou conhecimento e hoje está aí trabalhando por conta. Então, assim, o conhecimento liberta, procura conhecimento, que você vai ver a mudança vindo, e a mudança ela é gradativa, ela é aos poucos. Muitas pessoas procuram imediatismo, e isso não vai acontecer, porque quando você acelera demais, você acaba tropeçando nas suas pernas. Então procura aí um conhecimento de forma aí gradativa, e você vai ver que a mudança vai acontecendo na sua vida. É isso aí. Gregory, obrigado. Eu que demais agradeço. por sua presença. Uma aqui. honra, prazerzão. Top, mas vai ter outros convites, com Show. certeza. E eu vou esperar, hein? Vou cobrar, Show. hein? Vou ficar Pode lá no seu cobrar, pé. vai ser top. Estou com umas ideias Primeiro aí. de muitos, se Deus quiser. Sim, com certeza. Com certeza. Vou chamar os feras lá para poder passar aqui também. Aí a gente, qualquer coisa eu vou... Tô aqui também. Já pensou fazer uma mesa redonda falando sobre esses temas? Nossa, eu vou achar sensacional. Empreendedorismo, investimento. Sim. Massa. Crescimento pessoal, né? Crescimento Tem aí, pessoal. por exemplo, o Bruno, que é um cara sensacional na área. A gente pode chamar o Adala aqui também para falar sobre vendas, né? Show de bola. Então, assim, tem muita gente fera aí. Massa demais. Pessoas, estamos ficando por aqui em mais um episódio do Despluga Podcast. Até o próximo. Fui!